Agora quero falar da parte prática, de como mudar essa mentalidade. Porque é aqui que a maioria de nós se prende. Vivemos nos criticando, nos colocando no papel de vítima e dizendo o tempo todo estou ocupado. Tenho muita coisa acontecendo. Estou sobrecarregado. Estou com ansiedade. É aquela pessoa no trabalho. É meu parceiro. Todos nós temos isso. Essa é a realidade em que a maioria de nós vive hoje. Então, como podemos quebrar esse padrão de um jeito que realmente traga resultado e seja simples o bastante para começar agora? Sim, já foi dito que você deve meditar por 20 minutos por dia, a menos que esteja muito ocupado. Aí você deve meditar por 1 hora por dia. Sim, eu adoro isso. É por isso, aliás, que eu medito por 2 horas por dia. Então, veja bem, a informação é o que abre essa porta. Quer dizer, se você pensar que seus pensamentos têm algo a ver com o seu futuro, apenas de um ponto de vista teórico, que seus pensamentos criam o seu destino. E você tem de 60 a 70 mil pensamentos em um dia, e 90% desses pensamentos são os mesmos do dia anterior. E então, sua vida não vai mudar muito, enquanto você pensar da mesma maneira. E esses mesmos pensamentos levam às mesmas escolhas. As mesmas escolhas levam aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam exatamente as mesmas experiências e antecipamos os mesmos sentimentos ou emoções dessas experiências, e essas emoções são a recompensa que impulsiona nossos mesmos pensamentos. Claro, nossa biologia, nossos circuitos neurais, nossa neuroquímica, nossos hormônios e até mesmo nossa expressão genética serão equivalentes a como pensamos, como agimos e como nos sentimos. E como pensamos, como agimos e como nos sentimos é chamado de nossa personalidade. E nossa personalidade cria nossa realidade pessoal. É isso. Então, a personalidade atual de quem está ouvindo este programa criou a realidade pessoal atual, chamada sua vida. Daí, se você conseguir se conectar com essa ideia, se quiser criar uma nova vida, uma nova realidade pessoal, você precisa mudar sua personalidade, o que significa que é melhor começar a pensar sobre o que você tem pensado e mudar isso. Você começa a se conscientizar de suas ações, hábitos ou comportamentos inconscientes e a modificá-los. E então precisamos começar a observar as emoções que nos guiam todos os dias, que nos mantêm conectados ao passado, e decidir: essas emoções pertencem ao nosso futuro? A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal mantendo a mesma personalidade e isso não funciona. Você precisa literalmente se tornar outra pessoa. O princípio da neurociência diz que células nervosas que disparam juntas se conectam. Você continua pensando da mesma maneira, fazendo as mesmas escolhas, demonstrando os mesmos hábitos, criando as mesmas experiências que moldam as mesmas redes de neurônios nos mesmos padrões, tudo pela sensação familiar chamada você. E se você fizer isso por 10 anos seguidos, começará a criar certos padrões em seu cérebro que se tornarão sua identidade. E por volta dos 35 anos isso meio que se fixa, entende? A psicologia costumava dizer que não dava para mudar isso, mas agora sabemos que dá. Então, essa espécie de arquivo no cérebro, esse é o nosso hábito. Passamos 95% do tempo executando uma série de programas. Então, quando nos sentamos para trabalhar, precisamos nos desvencilhar desses programas. E no momento em que você decide fazer algo diferente ou tomar uma nova decisão, o que a maioria das pessoas não quer enfrentar é esse desconforto. E esse desconforto, essa incerteza, essa falta de previsibilidade, esse desconhecido é o que as pessoas temem porque preferem viver com culpa. Pelo menos elas podem prever quem serão do que arriscar no desconhecido. Então, quando uma pessoa começa a entender isso e você pergunta: há quanto tempo você é assim? E ela responde: sou assim há 35 anos. E você pergunta: por que 35 anos? Ela responde: porque há 35 anos eu tive um evento marcante. Com isso, quanto mais forte a emoção que você sente em relação a esse evento, mais alterado você se sente por dentro. Mas o cérebro concentra sua atenção, congela a imagem e tira uma foto. E isso se chama memória, concorda? Então esqueça a memória. Simplesmente supere a emoção, porque é ela que o mantém ancorado ao passado. Isso soa muito bem na teoria. Mas quando você se aventura no desconhecido, nesse vazio, o corpo está realmente condicionado a um hábito. E o que é um hábito quando o corpo se torna mente?
Ou se você está pensando em um evento passado e isso está gerando uma emoção, bem, você precisa de uma imagem e uma sensação para iniciar o processo de condicionamento. Então, o corpo está condicionado ao passado familiar ou está programado para o futuro previsível, porque acorda todos os dias e repete a mesma série de ações rotineiras. Assim, o momento presente se torna desconhecido. Quando as pessoas começam a sentir esse desconforto, elas preferem pegar o celular e ligar para alguém ou se levantar e dizer: "Não consigo meditar" ou "tenho muita coisa para fazer". Elas se desculpam. Elas retornam àquela sensação familiar porque o corpo está, na verdade, dizendo ao cérebro. Um hábito é quando o corpo se torna mente. Então o corpo se aventura no desconhecido e diz: eu prefiro me sentir culpado. Eu prefiro me sentir infeliz do que estar neste desconforto. Assim, pelo menos, quando retornam àquela sensação familiar, sentem-se seguros. Então eles se aventuram no desconhecido e o corpo começa a influenciar a mente, dizendo: "Você pode começar amanhã. Você está muito ocupado. É culpa da sua mãe. Sabe? É culpa da sua cultura. Eu não tenho dinheiro suficiente. Isso não vai funcionar." Esses são os programas internos que estão bloqueando o seu caminho entre você e o seu futuro. Então as células nervosas não disparam mais juntas, não se conectam mais. Portanto, o ato de observar esses estados da mente e do corpo significa que você não é mais o programa. Você é a consciência observando esse programa. Então, meditar significa familiarizar-se com. À medida que você se familiariza com esses pensamentos, você se torna consciente de como fala, de como age, de como se sente. Quanto mais consciente você se torna desses programas inconscientes, menos inconsciente você se torna durante o dia. Por quê? Porque não basta apenas ter uma ótima meditação, levantar, pegar a estrada, enfrentar o trânsito e ficar estressado. Você simplesmente volta a ser o mesmo de antes. Nosso trabalho, então, é manter esse estado modificado de mente e corpo durante todo o dia. E se você puder, prepare-se, porque algo diferente ou incomum começará a acontecer em sua vida. E virá como uma coincidência ou uma sincronicidade. E isso são sinais divinos dizendo que você está no caminho certo. Continue fazendo. Haverá outro sinal. Continue permanecendo nessa energia. E assim, ensinando as pessoas a entenderem que existe uma fórmula que agora conhecemos e que, se aplicada, começará a haver essas mudanças. E agora, como as pessoas estão fazendo isso com mais eficácia, os resultados também estão melhorando. Recentemente tivemos um estudo clínico enorme na Universidade Bond. Eles analisaram uma série de exames cerebrais meus de 10 anos atrás. Um estudo clínico extenso, muita análise. E eles ficam impressionados com a rapidez com que a comunidade consegue alterar a coerência cerebral e cardíaca. Eles sabem como fazer isso. Não é algo separado deles. Eles praticaram tantas vezes que agora sabem como fazer. Então, qual é a importância disso? Bem, é muito simples. Na sua vida, se você começar a repetir as mesmas reações às mesmas pessoas e circunstâncias, você está voltando ao seu antigo eu. Portanto, você precisa se manter consciente na sua vida. E se você não estiver sendo definido por uma visão de futuro, então você ficará apenas com as memórias do passado e se tornará previsível na sua vida. E aí atravessar esse rio de mudança do antigo eu para o novo eu representa uma morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do antigo eu. Mas se você ensinar às pessoas que existe algo do outro lado, elas não desistirão de si mesmas. Elas continuarão em frente. Portanto, há evidências suficientes disso. E você não pode me dizer que é velho demais para fazer esse trabalho. Você não pode me dizer que está doente demais para fazer este trabalho. Você não pode me dizer que teve um passado turbulento, ou que está acima do peso, abaixo do peso ou fora de forma. Você nem pode me dizer que nunca meditou antes. Na verdade, alguns dos nossos melhores resultados são de pessoas que nunca meditaram antes e que não estão tentando fazer nada. Elas apenas seguem instruções. Então, essa comunidade agora está começando a entender que é possível e se dedicam totalmente. Não 50%, não 60%. E quando elas começam a ir além de si mesmas, naquele primeiro ou segundo dia, quando começam a ir além de si mesmas e a mágica começa a acontecer, então eu não tenho ideia. Não consigo prever o que vai acontecer em seguida. E geralmente é muito, muito emocionante. Já foi dito que quando a dor de permanecer igual supera a dor da mudança, então nós mudamos. Sim, exatamente. Quão ruim precisa ficar? E é tipo, por que nos apegamos tanto a esse antigo eu? O que é que tem nele? É segurança? É proteção? É familiaridade, como eu disse? O que nos mantém tão apegados e tão focados em algo de que nem gostamos tanto assim? Acho que fomos hipnotizados.
e condicionados a nos tornarmos materialistas. Acho que definimos a realidade com nossos sentidos, e acho que essa é uma das maiores ilusões. Então a questão fundamental é: você consegue acreditar em um futuro que ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos, mas sobre o qual já pensou tantas vezes que seu cérebro literalmente mudou para parecer que o evento já aconteceu? Agora, as pesquisas mais recentes sobre plasticidade cerebral dizem que isso é absolutamente possível, e você consegue selecionar uma nova possibilidade no campo quântico e começar a abraçar emocionalmente esse futuro todos os dias, a tal ponto que seu corpo, assim como a mente inconsciente e objetiva, não consiga diferenciar entre a experiência em sua vida que está criando a emoção e a emoção que você está fabricando apenas com um pensamento, a ponto de começar a sinalizar novos genes e novas maneiras de mudar seu corpo para que ele pareça já ter vivenciado a experiência? As pesquisas mais recentes em epigenética dizem que isso é absolutamente possível. Agora pense nisso. Todos os dias, instalando os circuitos, todos os dias condicionando o corpo à emoção do futuro, seu corpo começa a mudar para parecer que a experiência já aconteceu. É aqui que a coisa fica interessante, porque agora você não precisa mais ir a lugar nenhum para obtê-la. Ela começa a vir até você. Você se torna o vórtice ou o ímã para o seu destino. Então as pessoas que saem da meditação e dizem: bem, eu me concentrei na minha riqueza, por que ela não está lá? E não, você não é tão bom assim. Se você está se perguntando por que não está lá, você voltou a ser a pessoa antiga. Permaneça nesse estado por um período prolongado como um experimento, como cientista da sua vida, para manter sua energia conectada ao sonho do seu futuro. E então veja que tipo de efeitos começam a ocorrer sem ceder à impaciência, sem ceder à frustração, sem começar a analisar por que não aconteceu. Essa é a armadilha de definir a realidade com seus sentidos. Então você tem o pensamento do seu futuro e não o vê. Então experimenta a separação. Mas as pessoas que praticam isso, elas têm o pensamento do seu futuro e sentem a emoção do seu futuro. Elas ainda estão conectadas a ele, certo? Então isso requer prática. E é apenas aprendizado. Como bater numa bola de golfe, bater numa bola de tênis, dançar salsa, sabe, fazer crochê, seja o que for, você tem que começar permanecendo bem consciente e aprendendo. Então você fica bom nisso e se torna instrumental, se torna divertido. E é isso que eu quero para todos, que o ato de criação seja um processo pleno de felicidade, êxtase, liberdade e descontração. Então, eu adoro a ideia de as pessoas dedicarem um tempo de suas vidas para provar a si mesmas que, se elas se definem pela visão do futuro, então não estão vivendo pelas memórias do passado, e é aí que reside o desconhecido. Para muitas pessoas, o desconhecido é um lugar assustador. Então elas não enxergam esse futuro porque estão acostumadas a vê-lo com evidências, com seus sentidos. E você precisa ser capaz de ir além disso e permanecer no desconhecido, permanecer nesse desconforto. Daí, nesse momento, começa a se autorregular, tipo: estou começando a sentir um pouco de ansiedade. Estou começando a sentir um pouco de frustração. Esse é o momento decisivo em que seu corpo retorna ao passado, porque as emoções são um registro do passado. Ou você volta à rotina. Então você se dá conta disso. É uma vitória. E se você continuar se dando conta disso, essas vitórias se acumulam. E não se trata tanto da sua riqueza, da sua saúde, da sua liberdade ou do seu novo relacionamento. Trata-se, na verdade, de quem você se torna. E superar o antigo eu nos permite nos tornarmos outra pessoa. E existe esse período de transição. Eu chamo de vazio, onde simplesmente não acontece muita coisa. E você precisa ser capaz de continuar e chegar continuamente ao limite da sua crença, onde a maioria das pessoas desiste. Tive uma conversa fantástica com alguém neste fim de semana. A pessoa rompeu essa barreira e chegou ao outro lado. E agora tanta coisa acontecendo ao redor dessa pessoa. Mas ela agora é digna de receber isso. E essa é a chave, porque o universo só nos dá aquilo que achamos que merecemos receber. Então precisamos ser conscientes disso e entender. Milhares de anos de programação que nos dizem que temos que mudar as coisas, matéria por matéria, na realidade tridimensional, e isso levará tempo. Mas para começar a nos conectar com esse recurso chamado campo quântico e criar a partir do campo, em vez de a partir da matéria, há muito o que desaprender. Absolutamente. E quando você se dá conta disso, o que você faz? Anota, registra, faz uma anotação mental. Na prática, o que alguém precisa fazer para, depois de perceber como lidar com essa emoção e ansiedade no momento, que parece tão pesada, tão real e aprisionadora. E como eu disse, eu estava apenas
Meu tio foi na sede do Facebook em Menlo Park há algumas semanas. Estava testando a nova linha de realidade virtual óculos. E todos os estudos sobre realidade virtual mostram que você sente a mesma experiência de estar pendurado na beira de um penhasco na realidade virtual. E o seu corpo apresenta os mesmos sintomas que apresentaria se você estivesse realmente pendurado em um penhasco. Isso mostra como a imaginação também funciona na realidade virtual. Mas como isso parece tão real? Nosso corpo reage quando você dá um passo para fora da borda, como se fosse realidade. E essa ansiedade parece tão real. O que você faz depois de senti-la? O que acontece com essa emoção? Bem, você sabe, como qualquer outra coisa, é como com a bola de golfe, você volta a ter um mau hábito. Sabe, você precisa começar a ensaiar mentalmente. Tipo, você se pergunta no final do dia: eu faço isso todo dia. Como eu me saí? Como eu me saí hoje, cara? E você? Foi bem? Onde você perdeu a graça? O que fez você perder a consciência hoje? E pelo resto do dia? Qual foi o momento? Agora, se você é um aprendiz da vida, começará a refletir. Bom, foi aquela pessoa que disse aquilo, então eu reagi. Ou recebi aquele e-mail. Ou as coisas não saíram como eu queria. E comecei a me sentir com raiva, frustrado ou com medo. Da próxima vez que isso acontecer, como posso evoluir minha experiência? Talvez você precise buscar respostas sobre o melhor modelo a seguir. Ou talvez tenha uma longa reflexão e comece a pensar: nossa, da próxima vez que isso acontecer, acho que vou fazer isso ou aquilo. Ou vou planejar minhas ações. E o ato de fechar os olhos e ensaiar o que você vai fazer começa a instalar o hardware neurológico no seu cérebro para que pareça que você já fez aquilo. Agora o cérebro não é mais um registro do passado. Agora é um mapa para o futuro. E se você continuar instalando esse hardware, o hardware se tornará um programa de software, o que significa que você simplesmente começará a agir como uma pessoa feliz. Por quê? Não há mágica nisso. Você instalou o circuito. Então isso é mais importante agora do que as notícias. Entende? É mais importante do que responder a qualquer e-mail ou mensagem de texto. É mais importante do que falar sobre o seu passado ou sobre o jantar. Se você puder começar a simplesmente pensar em como vai fazer as coisas de forma diferente, esse é o processo de construção neurológica que já está em andamento. Então agora você precisa se conscientizar para fazer isso. E leva tempo. Significa que você precisa desligar o celular. Você precisa fechar a porta. Precisa se desconectar de tudo lá fora e começar a praticar. E então, com a experiência, você começa a perceber: ah, lá vem a frustração, lá vem o medo. E agora demos às pessoas as ferramentas para se autorregularem, para criarem coerência entre cérebro e coração. E então você vê as pessoas dizerem: com licença, só um minuto. Preciso de 1 minuto. Elas respiram fundo, voltam a si, se conectam com a energia do seu futuro. Isso é secundário comparado a onde estão indo. Assim, elas não perdem a graça. Não permitem que sua energia se esvaia. E então, sim, no começo, exige muito, porque é preciso muita energia e consciência para se manter consciente e não perder a consciência. Mas se você for persistente, determinado e sincero, você começa a entender. Começa a dizer: não vou entregar meu poder a essa pessoa ou a essa circunstância quando posso usá-lo para curar ou criar um novo futuro. Então as pessoas não vão criar desculpas dizendo: ontem foi um dia difícil. Briguei com um colega de trabalho ou com minha ex e não estou com vontade de trabalhar. Bem, esse é o momento de voltar à ativa, porque é justamente nos períodos de autocorreção que nos tornamos pessoas mais valiosas. Muita gente que viveu experiências profundas, momentos de iluminação, de conexão, de clareza mental, descreve algo em comum. Elas chegam a um estado tão elevado que olham para toda a vida e percebem que não mudariam nada no passado. Entendem que foram exatamente as dificuldades, as quedas e os desafios que as levaram até ali. Aquele é o ponto em que o passado perde o peso e passa a ter apenas um propósito: te preparar para o agora. Elas não se lembram das meditações perfeitas ou dos dias fáceis. Lembram das vezes em que precisaram se superar, crescer e continuar. E é aí que percebem o verdadeiro valor do esforço, do trabalho interno e da transformação, porque ninguém pode tirar isso de nós. Quando alcançamos esse nível e vivemos o que sonhamos, o próximo passo é aproveitar ao máximo. E quando tudo ficar previsível ou sem graça, é sinal de que chegou a hora de recomeçar, de criar algo novo. Isso é evolução.
Se você quiser ainda mais vídeos como este, deixa seu like e comenta aqui abaixo o que tem atrasado seu progresso até hoje e, com base em suas experiências, dê uma dica para pessoas que ainda não passaram por essa fase. E se quiser continuar vendo esse tipo de história, se inscreva no canal. Tamo junto. Grande abraço.